Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse suplá em crochê. Olha que lindo ficou esse modelo, gente. Super rápido de fazer, fácil, econômico. Eu utilizei 147 gramas de fio para fazer essa peça, então gasta bem pouco material. Essa peça, ela ficou com 40 centímetros de diâmetro. Se você quiser fazer menor, você diminui aqui, ó, uma ou duas carreirinhas. Você diminuindo uma ou duas carreiras vai dar certinho aí para fazer o bico, né? E vai ficar um pouco menor a sua peça. Então é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Me sigam nas redes sociais, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Lembrando, gente, que tem um grupo de crochê lá no Facebook, é Crochê com Isabela Fernanda. Lá a gente compartilha os trabalhos, né? Um ajudando a outra. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar aqui, ó, o fio número 6. Tô utilizando aqui a cor branca. E vou utilizar o fio número 6 também na cor rosa. Esse aqui é um rosa claro. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar a agulha 3,5 milímetros. Vou começar trabalhando aqui com o meu fio na cor branca. E vou começar fazendo, ó, um círculo mágico. Então, coloco aqui o meu fio nessa posição, formando aqui, ó, um E, seguro aqui. E puxo essa laçadinha aqui, fazendo uma correntinha. Se você não quiser fazer o círculo mágico, você pode fazer um cordão com 6 correntinhas e prender com um ponto baixíssimo. Então, aqui eu subo mais 2 correntes, contando com aquela que a gente prendeu, fica com um total de 3, para dar a altura de um ponto alto. Laço. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha, que será de separação. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, dentro desse mesmo intervalo, e faço um ponto alto. Uma corrente de separação, vou laçar, venho nesse mesmo intervalo e faço um ponto alto. Vai ficando assim, ó. Uma corrente, um ponto alto. Eu vou fazer aqui um total de 12 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, ó, contando com essas 3 correntes, a gente tem um total de 4. Vou fazer 12 pontos altos e volto, sempre separado por uma correntinha. Fiz aqui os meus 12 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha também. Agora, eu vou pegar, ó, essa perninha aqui do meu fio e vou puxar para fechar aqui, ó. Eu puxo bem para fechar esse círculo mágico. Depois, a gente vai arrematar esse fiozinho aqui, ó. Agora, eu conto uma, duas, e na terceira correntinha aqui que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. E vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de uma correntinha. Então, tá ficando assim. Subo 3 correntes novamente, vou laçar, e aqui nesse mesmo intervalo, eu faço mais um ponto alto. Contando com essas 3 correntes, a gente fica com um total de 2 pontos, ó. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo aqui, ó, de uma corrente e faço 2 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição da volta de número 2, ó. A gente vai fazendo grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma corrente, em cada intervalo aqui de uma correntinha. Finalizei aqui, fiz 12 grupinhos de 2 pontos altos, separado por uma correntinha, ó. Fiz a minha correntinha, agora eu venho aqui na terceira correntinha, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até esse intervalo aqui, ó, de uma correntinha.
A gente vai iniciar agora a nossa volta de número 3. Subo 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntinhas, a gente fica com um total de 3 pontos. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo aqui de uma correntinha e faço o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente e sigo fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta de número 3. Finalizei aqui toda a minha volta de número 3. Cheguei aqui no final, fiz a minha correntinha novamente, venho aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar esse meu fio porque eu vou trabalhar com a cor rosa. Então, eu venho aqui, ó, cortei o meu fio. Para ficar mais fácil o arremate, ó, eu pego esse fio e vou caminhando ele aqui por entre os pontos até chegar aqui nesse intervalo de uma correntinha, ó. Eu faço assim porque fica mais fácil na hora do arremate. Pego aqui o meu fio na cor rosa e vou começar a minha volta de número 4, ó, bem aqui onde eu tô com o meu fiozinho, ó. Caminhei com ponto baixíssimo até chegar aqui. Chegando aqui, eu prendo o meu fio na cor rosa com uma laçadinha. 2 e 3. Fiz 3 correntinhas. Então, ó, os 2 fios, eles ficam aqui juntinhos. Depois, a gente vai dando um nozinho para fazer o arremate. Assim, fica bem fácil trabalhar com peças coloridas. Laço, venho aqui no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Uma correntinha, laço, e agora nesse mesmo intervalo aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, aqui, eu vou formar um leque, ó, de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente novamente, vou laçar, venho no próximo intervalo e repito o meu leque. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo. Uma corrente e sigo fazendo essa mesma repetição por toda a minha volta. Então, em cada intervalo desse de uma corrente, a gente vai fazer um leque de 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Finalizei aqui toda a minha volta, eu fiquei com um total de 12 leques aqui nessa volta de número 4. Cheguei aqui no final, fiz a minha corrente de separação, vou vir aqui, ó, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui na minha correntinha no meio desse leque aqui, ó. Cheguei aqui, subo 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Fiquei agora com um grupinho, ó, de 2 pontos altos, contando com essas 3 correntes. A gente tá trabalhando a nossa volta de número 5. Fiz uma correntinha, laço meu fio, venho no próximo intervalo de uma correntinha e faço 2 pontos altos. Novamente, a gente sempre vai trabalhando, ó, nos intervalos de uma corrente. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e faço 2 pontos altos novamente. Uma corrente e sigo fazendo, ó, essa mesma repetição por toda a minha volta de número 5. Finalizei aqui toda a minha volta de número 5. Cheguei aqui no final, ó, fiz uma corrente, venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Nessa volta aqui de número 5, eu fiquei com um total de 24 grupinhos, ó, de 2 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar ali no meu intervalo de uma correntinha. Cheguei aqui, eu vou fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto novamente. Vou laçar e aqui nesse intervalo eu vou fazer mais 2 pontos altos.
contando com as 3 correntinhas, a gente fica com um total de 3 pontos. A gente está iniciando a nossa volta de número 6. Uma corrente, laço, venho no próximo intervalo de uma corrente e faço 3 pontos altos novamente. Uma corrente e sigo fazendo agora, em cada intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Finalizei aqui toda a minha volta de número 6, fiz a minha corrente, venho aqui, prendo com um ponto baixíssimo e caminho com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de uma correntinha. Essa volta aqui, ó, de número 7, que a gente vai iniciar agora, fiz as minhas 3 correntes, laço, venho aqui e faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente, laço. Essa volta aqui, ela vai ser igualzinho à minha volta de número 6. Então, em cada intervalo desse, de uma correntinha, eu vou repetir os meus grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Então, a volta de número 7, eu vou fazer a mesma repetição da de número 6 e volto pra gente continuar. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, finalizei toda a minha volta de número 7, fiz exatamente igual a volta de número 6. Fui fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Cheguei aqui no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e caminhei até o meu intervalo de uma corrente. Aqui, eu cortei o meu fio novamente, porque eu vou trocar de cor, vou usar a cor branca. Então, como eu falei pra vocês, para as duas perninhas elas ficarem juntas, ó, igual ficou aqui, e ser mais fácil a hora do arremate. Então, vou vir aqui e vou prender esse meu fio na cor branca, ó. Vou prender ele fazendo uma laçadinha, que é uma correntinha, né? Venho aqui, puxo ele e fiz a minha correntinha. 2 e 3. Laço, venho no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto. Fiquei com um total de 2 pontos agora, contando com essas 3 correntinhas. Faço uma corrente, laço, e no mesmo intervalo eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, essa carreira aqui é a carreira de número 8. A gente vai fazer agora, ó, igual a essa carreira aqui. A gente vai fazendo o leque em cada intervalo desse de uma corrente. 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente de separação, vou laçar, venho aqui, ó, no próximo intervalo de uma correntinha e repito o meu leque de 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, novamente, uma corrente e sigo fazendo essa repetição, ó, por toda a minha volta de número 8. Vou fazendo assim até chegar no final. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz a minha corrente novamente e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha. Então, eu finalizei aqui toda a minha volta de número 8. Fiquei com um total de 24 leques. Cheguei aqui, eu subo 3 correntes novamente. Vou iniciar aqui a minha volta de número 9. Laço, e aqui dentro desse intervalo de uma corrente, eu faço mais um ponto alto. Fiquei agora com 2 pontos altos. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto e faço aqui, ó, nesse intervalo, 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo intervalo de uma corrente e faço 2 pontos altos novamente. Então, essa será a nossa repetição. Essa será a repetição da carreira de número 9. Finalizei aqui, ó, toda a minha volta de número 9. Fiquei aqui com um total de 48 grupinhos de 2 pontos altos. Porque quando a gente faz essa carreira de leque, a gente tá fazendo aumentos, né? Então, a próxima carreira, ela fica com mais pontos. Fechei aqui minha carreira de número 9, caminhei com um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, no meio, onde tem esse ponto, essa correntinha.
Aqui, gente, a carreira de número 10, ó, eu vou subir as 3 correntes e vou fazer mais um ponto alto. Uma corrente, laço, e vai ser exatamente igual a gente fez a carreira de número 9. Então, é a mesma repetição. Em todo um intervalo desse, de uma correntinha, a gente vai fazer grupinhos de 2 pontos altos, igualzinho a gente fez aqui, ó, na carreira anterior. Eu vou completar aqui toda a minha volta de número 10. Chegando aqui no final, gente, ó, fiz a minha corrente, venho aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse intervalo de uma corrente novamente. Agora, eu vou cortar o meu fio. Então, eu fiz aqui, ó, 3 carreiras com a cor branca. Eu comecei fazendo aqui, ó, 3 carreiras com a cor branca, fiz 4 voltas com a cor rosa e agora 3 voltas com a cor branca. Então, eu vou pegar o meu fio na cor rosa novamente. Se você não quiser fazer ele com 2 cores, você pode fazer ele com uma cor só, caminha com um ponto e segue a mesma sequência. Então, eu chego aqui, ó, vou prender o meu fio para ficar os 2 fios juntos, né, para ser mais fácil na hora do arremate. Subo 2 correntinhas, contando com essa, a gente fica com um total de 3. Vou laçar, vou vir aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos, ó. Então, aqui, contando com as 3 correntinhas, eu fiquei com um total de 3 pontos altos. Essa é a nossa volta de número 11. Uma corrente, laço, venho aqui, ó, nesse próximo intervalo de uma correntinha e faço 3 pontos altos. 2 e 3. Uma corrente, laço, venho aqui no próximo intervalo e faço 3 pontos altos. Então, essa será a nossa repetição da nossa volta de número 11, ó. Vai ficando assim, fazendo assim por toda a minha volta. Finalizei aqui toda a minha volta de número 11. Se você não quiser que a sua peça ela fique grande, gente, assim, fique do tamanho que eu passei para vocês aí no começo do vídeo, você pode fazer menos carreiras. Então, você não faz essa carreira aqui, ó, de número 11. Você começa a fazer o bico a partir dessa volta aqui. Cheguei aqui no final, ó, prendi o meu fio com um ponto baixíssimo e vou caminhar agora com um ponto baixíssimo até chegar novamente no meu intervalo de uma correntinha. A gente vai dar início agora à nossa volta de número 12. Cheguei aqui, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo nesse intervalo. Subo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, ó, no próximo intervalo de uma corrente e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho no próximo, prendo com um ponto baixo. Se você estiver fazendo 5 correntinhas e você achar que o seu trabalho tá ficando, não tá ficando reto, você pode fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, eu vou fazendo assim, ó, por toda a minha volta de número 12. Finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Cheguei no final, fiz 2 correntes apenas, ó, vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto baixo que eu fiz e vou fazer um ponto alto. Ó, venho aqui pegando essas 2 laçadinhas do ponto e faço um ponto alto, que é pra minha laçada ficar bem aqui no meio dessa argolinha, ó. Venho aqui no mesmo intervalo e faço um ponto baixo. Uma, 2... Não, gente, fiz o ponto baixo. Agora, eu vou laçar, vou vir aqui, ó, nessa argolinha e vou fazer 1, 2, 3, 4,
5 e 6 pontos altos. Venho aqui na minha próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Essa é a nossa volta de número 13. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Laço, venho na próxima argolinha e faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Venho na próxima argolinha, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a minha repetição. A gente vai fazendo assim por toda a nossa volta. Finalizei aqui toda a minha volta, gente, de número 13. Então, eu fui fazendo, ó, grupinhos de 6 pontos altos e uma argolinha, 6 pontos altos e uma argolinha. Aqui no final, ó, para fazer a minha última argolinha, eu fiz duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui em cima desse ponto baixo que a gente fez e vou fazer aqui, ó, em cima dele, um ponto alto, que é para eu ficar aqui, ó, bem no meio dessa argolinha novamente. Então, aqui eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, agora eu venho aqui em cima desse primeiro ponto alto, faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas e faço um ponto baixo para formar um picô. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto e um ponto picô, ó, 3 correntes e pegando essas duas laçadinhas aqui do ponto, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, um ponto alto e um ponto picô. Laço, ó, em cada ponto alto desse, eu faço um ponto alto e um ponto picô. Eu só não vou trabalhar o ponto picô aqui no último ponto, ó, vou fazer aqui um ponto picô. Laço, venho no próximo, um ponto alto e um ponto picô. Sempre pegando essas duas laçadas, ó, um ponto baixo. Laço, e aqui nesse último ponto alto, eu vou fazer um ponto alto apenas, ó. Então, aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e 5 pontos picô, porque o último ponto eu não trabalho ponto picô. Venho aqui na próxima argolinha e prendo com um ponto baixo. Laço, aqui, ó, em cima desses pontos altos, eu vou fazer um ponto alto. Em cima de cada ponto alto, com um ponto picô, e não trabalho picô no último ponto. Então, vou trabalhar aqui, 3 correntes, venho aqui, um ponto picô. Laço, venho no próximo, um ponto alto e um ponto picô. No próximo, um ponto alto, um ponto picô. Vem aqui, pegar as duas laçadas, ó, um ponto baixo. No próximo, um ponto alto e um ponto picô. E agora, esse último ponto alto, eu não trabalho ponto picô, faço apenas um ponto alto. Venho aqui, ó, nessa argolinha, prendo com um ponto baixo. Então, essa será a minha repetição, ó, da minha volta de número 14. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e os meus 5 pontos picô. Agora, eu vou vir aqui, ó, naquele ponto baixo que a gente fez e vou prender o meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Vou puxar e aqui eu vou cortar esse meu fio, ó.
Para esconder esse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Se você não tiver, você pode fazer com agulha de crochê também, ó. Vou vir aqui atrás e vou esconder esse fio aqui, ó. Vou esconder ele entre os pontos. Eu sempre falo para vocês nos vídeos que é bem mais fácil fazer o arremate com a agulha de tapeçaria. Eu acho bem mais rápido também, ó. Então, eu venho escondendo aqui, por entre os pontos. Ó. E agora, eu vou cortar esse meu fio, ó. Então, fica assim. Esse é o resultado, gente, da minha peça. Olha que lindo ficou. Esse modelo é bem rapidinho de fazer. Aqui na parte de trás, ó, onde ficou as duas perninhas de fio, eu venho aqui e dou 2 nozinhos, ó. Esse segundo nó, eu faço ele bem apertado. Vou fazer mais um, para garantir. E venho aqui, ó, corto essas pontinhas e passo um pinguinho de cola. Pode ser cola de silicone ou cola pano. Então, fica assim, ó. Vou fazendo isso com todos esses fios. Então, assim, fica bem mais fácil pra gente fazer trabalhos, né, peças coloridas e não ficar com tantos fios pra arrematar. Assim, fica muito mais fácil, gente, ó. Aperto aqui, corto esses meus fiozinhos e depois eu vou passando um pingo de cola. Eu vou fazendo aí com todos. Esse aqui a gente vai escondendo ele com agulha de tapeçaria entre os pontos, igual a gente fez o arremate aqui do bico. Então, esse é o resultado da minha peça, super rapidinho de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo, que Deus abençoe a sua vida, as suas vendas e até o próximo vídeo.